porque se aquele povo verdadeiramente se arrependesse de todo o coração, Deus ele perdoaria aquele povo. Então Jonas ele não queria que aquele povo fosse perdoado. Ele queria que aquele povo descesse à sepultura. Ele queria que aquele povo morresse. A vontade dele era que aquele povo morresse. Então, por ele saber que Deus era tão misericordioso, ele resolve então fugir da presença do Senhor. Só que onde eu quero chegar com a história de Jonas? Percebe-se que quando ele entra naquele navio para fugir da presença do Senhor, Deus ele envia uma tempestade. Uma tempestade para quê? Para trazer Jonas de volta. E percebe a semelhança entre uma tempestade e a outra? A tempestade que sobreveio sobre aqueles discípulos foi depois da obediência. E a tempestade que veio sobre a vida de Jonas foi por conta da desobediência. Entenda que muitas das vezes, mesmo obedecendo ao Senhor, não significa que a gente vai ser livre da tempestade. Não significa que nós não vamos passar por dificuldades. Não significa que a gente não vai, muitas das vezes, chorar. Não significa que a gente não vai gemer, que a gente não vai gritar. Só que a obediência ao Senhor, aleluia, significa que mesmo ao vento, mesmo a luta, mesmo a dor, o Senhor está no barco. E significa que mesmo passando por todas as dificuldades, a palavra dele no final vai ter que se cumprir. Porque o Senhor, aquilo que Ele fala, aquilo que Ele promete, se cumpre. E Jonas ali naquele barco, vem a tempestade. E quando a tempestade vem, que eles tiram a sorte para saber o que estava acontecendo, que a sorte cai sobre a vida de Jonas. É engraçado que ele já sabia que era por culpa dele que aquela tempestade estava acontecendo, que aqueles homens estavam quase perecendo. Ele sabia que era por conta da desobediência dele que ele estava passando por aquela situação. E muitas das vezes hoje, quantos não têm enfrentado uma situação dessa por desobediência? Quantos não têm enfrentado muitas das vezes a frieza espiritual por conta de que o Senhor mandou fazer e não quis fazer, por conta de que o Senhor mandou ir e não quis ir, por conta de que o Senhor mandou perdoar e não quis perdoar? Jonas, ele escolheu não perdoar aquele povo. E o perdão é assim, é uma escolha nossa. O Senhor ele não obriga ninguém a perdoar ninguém. Ele dá a escolha de perdoar. Você escolhe se perdoa ou você escolhe se não perdoa. E voltando para a palavra do Senhor, quando aqueles discípulos entram ali naquele barco, a gente percebe que a tempestade ela não começa logo quando eles adentram no barco, logo quando eles começam a navegar. Você percebe que eles vão navegando, está tudo tranquilo. Jesus sobe ao monte, começa a orar, está ali sozinho orando, a palavra do Senhor diz. Só que quando chega na metade, quando chega no meio, é que a dificuldade começa. Quando chega no meio, é que a palavra do Senhor diz que a tempestade começa a açoitar o barco. Nas nossas vidas é dessa forma. Quando a gente está no comecinho da caminhada, que a gente levanta as mãos e aceita Jesus, é tudo festa, é tudo alegria. O primeiro amor é lindo. A gente ora com vontade, a gente busca com vontade, a gente acorda de madrugada com toda empolgação para buscar o Senhor. A gente faz campanha, a gente faz propósito, a gente chega na hora nos cultos. Só que quando a caminhada vai começando a chegar no meio, a coisa vai começando a ficar estreita. A frieza bate, o desânimo bate, já não quer mais ir para a igreja, já não quer mais louvar o Senhor, já não quer mais buscar o Senhor. Só que aqueles discípulos, mesmo açoitados ali naquele barco, o Senhor em nenhum momento deixou de estar com os olhos sobre eles. Jesus estava lá em cima, Jesus estava no monte orando. E quando, quem sabe, Jesus olhou para baixo e viu aquele barco sendo açoitado pelas ondas, ele falou: é agora que eu entro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E também a palavra do Senhor diz que lá em Mateus 8, 23, que vai também falar de uma tempestade. Todos aqui já ouviram dizer que Jesus entra no barco, os discípulos seguem ele, e quando já está no meio, uma tempestade se levanta. E o engraçado é que Jesus se encontra dormindo. E aqueles discípulos, mesmo Jesus estando no barco, por um pequeno momento,
eles se esquecem de quem está no barco deles. Por conta do medo, do desespero, aqueles discípulos se esqueceram que quem estava no barco era Jesus. E o que acontece? Eles começam a ficar desesperados. Eles começam a achar que vai perecer, eles começam a achar que vai morrer, e no estalo eles olham para Jesus, Jesus dormindo, ele chega até Jesus e fala: mestre, não te importas? Nós estamos perecendo. Eles ainda indagam a Jesus perguntando se ele não se importa. É claro que Jesus se importa. Muitas das vezes é nós mesmos que esquecemos quem é que se encontra no barco. Muitas das vezes o que acontece é que a gente só deixa para enxergar Jesus quando quando o barco já está quase afundando. Em todo momento Jesus estava no barco. Jesus estava dormindo, mas ele permanecia no barco. Não era necessário Jesus estar acordado para o milagre acontecer. Só que o que aconteceu? Os irmãos percebem que quando ele está tudo tranquilo, que quando está na bonança, os discípulos estão tranquilos. Que enquanto a tempestade está ali, o mar está calminho, o vento é a favor, eles estão tranquilos, nem se lembra que Jesus está ali no mar. Só que o que foi necessário acontecer para eles entenderem que Jesus estava no barco? Foi necessário a tempestade se levantar, foi necessário quase o barco virar. Quando isso tudo acontece, eles se lembram que o Senhor está no barco e desperta. Muitas das vezes nos dias de hoje é assim também. A gente só deixa para buscar Jesus quando a coisa está feia. Quando as coisas estão tudo bem, a gente não quer nem conversa. Muitas das vezes, quando a gente está na bonança nas nossas vidas, nem agradecer ao Senhor a gente agradece. A gente até esquece quem é Jesus. Só que foi necessário uma tempestade se levantar para que eles enxergassem. E nessa noite Deus me permite fazer uma pergunta. O que será necessário acontecer na sua vida para que vocês enxerguem quem é verdadeiramente Deus? O que vai ser necessário? Vai ser necessário essa tempestade se levantar? Vai ser necessário, assim como já perder tudo, para vocês reconhecer que verdadeiramente Deus é Deus?